Você sabe a diferença entre comunicação verbal e não verbal? Olá, eu sou Edgar Caetano, especialista em comunicação e oratória, e nesse vídeo eu vou mostrar para você a diferença entre aquilo que dizemos e aquilo que não dizemos quando nos comunicamos na prática. O que é então a comunicação verbal? Nada mais é do que o conteúdo, aquilo que você fala, aquilo que você diz. A comunicação verbal pode ser tanto escrita quanto falada, mas a voz não faz parte da comunicação verbal. Só o que você diz, aquilo que você escreve, aquilo que você envia numa mensagem, aquilo que você fala numa mensagem de WhatsApp, aquilo que você fala no seu vídeo, o conteúdo, isso é comunicação verbal. Simples assim. Mas o que é a comunicação não verbal? Ou seja, a comunicação que não depende do conteúdo. É justamente aquilo que você utiliza para entregar um conteúdo verbal quando você está se comunicando usando recursos de comunicação que vão além da escrita. Por exemplo, quando você se comunica através da voz, através do telefone, de um áudio, de WhatsApp, você está utilizando comunicação verbal, porque há um conteúdo, e a comunicação não verbal, porque é a sua voz que transmite aquele conteúdo. A voz não é comunicação verbal. A voz é um canal não verbal, porque muitas vezes você pode não ter um conteúdo, não ter a comunicação verbal, mas você pode usar outros sons que não transmitem nada com o seu tom de voz, com a sua capacidade de entregar uma mensagem, mesmo que não tenha conteúdo. Claro, quando nós associamos a comunicação verbal, o conteúdo, com o não verbal da voz, é um casamento perfeito. Mas não podemos nos esquecer que também faz parte da comunicação não verbal a linguagem corporal. Aliás, a voz corresponde por pelo menos 38% da eficácia da comunicação e o corpo, pasmem, por pelo menos 55% da eficácia da comunicação. Por isso, a comunicação não verbal, somando corpo e voz, responde por pelo menos 93% da eficácia da comunicação. Tem um peso incrível. O que você já deve ter concluído? Não basta ter conteúdo, não basta ter comunicação verbal. É preciso usar muito bem a comunicação não verbal para que o seu conteúdo tenha mais peso. Por isso, quando você manda uma mensagem de texto pelo WhatsApp, a tendência é que as pessoas não entendam plenamente aquilo que você está dizendo, porque você usou apenas a comunicação verbal, apenas o conteúdo. Quando você manda um áudio de WhatsApp, a tendência é que as pessoas entendam melhor aquilo que você está dizendo, a sua demanda, o seu pedido, porque você está usando mais recursos de comunicação para tornar aquilo que você entrega, o seu conteúdo, mais eficaz. Agora, se você puder gravar um vídeo ou falar pessoalmente com a pessoa, aí não tem preço. A sua comunicação vai ter muito mais eficiência e eficácia, já que você está utilizando comunicação não verbal e comunicação verbal para dar mais peso para a sua comunicação. Em resumo, você não pode ter apenas um bom conteúdo. Você precisa da comunicação não verbal, da voz e do corpo para que o seu conteúdo tenha mais peso. E qual é a importância desse alinhamento entre o verbal e o não verbal? É importante que você entenda que quanto mais recursos de comunicação você utilizar, ou seja, pense no seguinte, o seu conteúdo está bem estruturado, é um conteúdo que transmite peso, tem credibilidade, isso já sai na frente, você já sai na frente por ter um conteúdo de valor. Se você utilizar alguns recursos da voz, como volume, ritmo, a variação da emoção do seu tom de voz, pausas, uma boa clareza vocal, você aumenta ainda mais a eficácia daquele conteúdo que você já preparou muito bem. Se você ainda tem dúvidas do papel, da importância que tem esse alinhamento entre o verbal, o seu conteúdo, e o não verbal, a sua voz e o seu corpo, preste atenção nas pessoas que se comunicam à sua volta. Note
Quantas pessoas têm excelentes conteúdos, excelentes ideias e projetos e não conseguem entregar esse conteúdo de uma forma que impacte aqueles que assistem esses apresentadores? Normalmente são slides muito bem preparados, projetos muito bem estruturados, conteúdos muito bem pesquisados, mas a performance, ou seja, o uso da voz e da linguagem corporal acaba deixando a desejar. Quando você traz alta performance da comunicação não verbal com um conteúdo que já é denso, que é pesado, bem pesquisado, bem estruturado, você aumenta a eficácia da sua comunicação e o seu poder de influência de uma forma exponencial. Pense nisso para que você consiga alinhar ainda mais esse casamento entre o verbal e o não verbal.